Estamos tão acostumados com a vida da forma que a conhecemos que não imaginamos como as coisas podem ser diferentes. Descobertas sobre o nosso passado podem mudar nossa percepção de mundo e as novas podem mudar a história para sempre. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 4 descobertas que podem mudar a história. Derinkuyu. Algumas pessoas usam um porão para guardar garrafas de vinho ou talvez coisas antigas herdadas dos avós. Mas um homem na Turquia, sem querer, encontrou uma cidade inteira escondida no seu porão. A descoberta foi feita em 1963, na cidade de Derinkuyu, província de Nevşehir, também conhecida como Capadócia. Uma casa antiga precisava ser reformada e durante as obras no porão, uma parede foi derrubada. Atrás dela havia uma sala que ninguém da casa sabia que existia. Mas quando entraram, eles logo perceberam que não se tratava apenas de um cômodo, mas de uma cidade inteira. Tratava-se de uma cidade subterrânea de Derinkuyu. Desde então, 8 andares foram descobertos. Os níveis superiores eram compostos principalmente de dormitórios, mas como havia muito mais ali, prensas de vinho, um complexo de mosteiros e nos andares mais profundos até uma igreja. Até mesmo os animais domésticos viviam embaixo da terra. Para que as pessoas e animais não morressem por falta de oxigênio, um complexo sistema de ventilação foi construído. Arqueólogos supõem que até 20 mil pessoas pudessem morar ali. Cerca de 50 cidades como essa devem existir na Capadócia. Derinkuyu é inclusive interligada a uma delas. Um túnel de cerca de 8 quilômetros faz a ligação com a cidade de Kaymakli. Uma das várias teorias para a função de Derinkuyu é que a cidade subterrânea tenha servido para cristãos se esconderem das perseguições pelos otomanos. Pesadas portas de pedra encontradas em alguns andares são os principais indícios para comprovar essa hipótese. Outros arqueólogos acreditam, entretanto, que essa cidade é na verdade bem mais antiga e teria sido construída há cerca de 4.000 anos pelos hititas, povo que habitou a região na época. Os ancestrais de Hobbit. Em 2016, ossos e dentes de ancestrais dos Hobbits, uma linhagem humana de baixa estatura, foram descobertos na ilha indonésia de Flores. Os fósseis, que datam de 700 mil anos, oferecem novos insights sobre a origem desta espécie misteriosa. Um dos estudos publicados na revista Nature, pesquisadores da Universidade da Austrália, descrevem os fósseis de 3 hominídeos pequenos, que podem ser os ancestrais distantes do Homo floresiensis, uma espécie extinta de humano antigo popularmente conhecida como Hobbit. Os fósseis, que incluem uma mandíbula adulta e vários dentes, são os primeiros restos de esqueleto a serem descobertos na ilha indonésia de Flores Fora, de Liambua, a caverna em que os paleoantropólogos descobriram os restos originais do Hobbit. Esses seres humanos antigos chamaram a atenção do mundo em 2003, quando os restos de um indivíduo adulto que teria apenas 1 metro de altura foram descobertos na ilha de Flores. Desde então, outros 9 espécimes foram recuperados, incluindo um crânio completo. Estes restos datam entre 95 mil e 50 mil anos atrás e pertencem a espécies diferentes de seres humanos antigos. Uma delas é o Homo floresiensis. Os cientistas especulam que eles eram baixos devido a algo chamado de nanismo insular, o que acontece com animais isolados em pequenas ilhas com acesso limitado a alimentos. Este processo evolutivo fez com que os corpos e cérebros desses primeiros seres humanos encolhessem em tamanho, mas eles mantiveram a sua capacidade de ficar em pé e usar ferramentas básicas de pedra. A origem precisa desses seres humanos semelhantes ao Hobbit permanece um mistério. Uma teoria é que esses indivíduos evoluíram a partir de uma população isolada de Homo erectus de grande porte e encolheu ao longo do tempo. A segunda teoria é que esses primeiros humanos eram descendentes de outro membro do nosso gênero, como Homo habilis. Para complicar ainda mais as coisas, há a ideia de que eles não seriam uma espécie distinta. Esses indivíduos estariam sofrendo de alguma doença congênita que causou sua baixa estatura. Com base em uma análise morfológica dos novos fósseis, agora parece que esses chamados hobbits eram de fato descendentes do Homo erectus. Cerca de 1 milhão de anos atrás, um grupo desses primeiros seres humanos ficou preso na Ilha Flores. Então, ao longo dos próximos 300 mil anos, eles gradualmente diminuíram de tamanho, vivendo em savanas da ilha ao lado de elefantes, ratos e dragões de Komodo, até o seu desaparecimento misterioso há cerca de 50 mil anos. Pedra Roseta. Nenhuma pedra é tão famosa quanto a de Roseta. O fragmento de um bloco que pesa quase 1 tonelada mede 118 centímetros, tem 77 centímetros de largura
e 30 de espessura, e foi fundamental para a compreensão da história do Egito Antigo. É que o objeto encontrado na cidade de Roseta, próximo a Alexandria pelo exército de Napoleão em 1799, tem uma mensagem escrita em 3 línguas: hieróglifos, demótico e grego. Os primeiros eram uma combinação de elementos iconográficos, silábicos e alfabéticos com mais de 1000 caracteres diferentes, usados na escrita forma egípcia. A segunda era uma língua popular no Egito, usada no dia a dia, e a terceira era a língua administrativa. O texto é um decreto de 196 a.C., promulgado em nome do faraó Ptolomeu V, na cidade de Mênfis. Ele foi elaborado por sacerdotes e declara que o faraó era um grande governante, seguidor dos deuses, e que a mensagem deveria ser compartilhada entre os súditos. Uma humildade bem típica daqueles tempos. A pedra virou o trabalho da vida do linguista francês Jean-François Champollion, que também era professor de história, o que facilitou a missão. Ele trabalhou na tradução de 1822 e 1824, comparando as 3 línguas para transcrever o decreto. Com isso, conseguiu uma espécie de chave-mestre para traduzir muitos outros documentos encontrados. Além dele, o físico inglês Thomas Young ajudou no trabalho. Até então, os 3.000 anos de história egípcia eram contados na base do achismo, visto que ninguém entendia de fato o que todos aqueles hieróglifos nas paredes dos templos significavam. Por alguns anos na época da descoberta, os franceses ficaram com a Pedra de Roseta. Entretanto, perderam a posse do Egito para os ingleses e, em 1801, ela foi transportada para o Museu Britânico em Londres. Atualmente é possível também visitá-la online. No ano passado, o museu passou a disponibilizar uma visão em 3D para explorar o artefato. Hieróglifos egípcios antigos na Austrália. Um conjunto de hieróglifos do Egito encontrados na Austrália são uma descoberta muito desconfortável para todos aqueles que desafiam qualquer teoria controversa que apareça, provando mais uma vez que os antigos viajaram mais longe do que se pensava anteriormente. Se os antigos egípcios eram capazes de viajar para a Austrália, o que mais seriam eles capazes de fazer? De acordo com pesquisas recentes, estes hieróglifos foram vistos pela primeira vez em 1900 e foram encontrados cerca de 250 gravuras esculpidas na pedra, o que fazem parte do folclore local há mais de um século. Houve muito pouco destaque por parte da imprensa desta descoberta, o que até hoje pode ter sido uma coisa boa, devido ao fato de que este local antigo surpreendente e que pode reescrever a história pode se manter preservado. De acordo com os moradores dessa comunidade que tiveram a oportunidade de ver e analisar esses hieróglifos, eles parecem ser muito antigos, escritos na forma arcaica das primeiras dinastias, um estilo que não pode ser muito estudado e que não pode ser traduzido pela maioria dos egiptólogos que estudaram como ler egípcio do período médio, pelo menos até agora. Segundo as informações que os meios de comunicação nos forneceram, não há mais do que meia dúzia de cientistas na Terra que podem, na verdade, ler e traduzir este esquema de escrita antiga, tornando assim os hieróglifos como um maior valor para a história do mundo. Mas espere, ainda existe um outro lado desta descoberta. Pela quantidade considerável de arqueólogos e pesquisadores, os glifos Gosford são falsificações recentes que nada têm a ver com o Antigo Egito. Outros pesquisadores consideram que a história contemporânea e a arqueologia nunca iriam aceitar os hieróglifos como sendo autênticos, dado o fato de que eles poderiam reescrever a história antiga. Ray Johnson, um arqueólogo bastante conhecido, supostamente traduziu os hieróglifos antigos para o Museu de Cairo nas Antiguidades e foi bem sucedido na condução de uma investigação e tradução adequada das 2 paredes opostas de hieróglifos egípcios. Assim, mais tarde, ele provou que eles eram da 3ª dinastia, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. A sua tradução revela a história de uma crônica de antigos exploradores egípcios que naufragaram após a morte de seu líder da realeza, Senhor Jezeb, numa terra estranha e hostil. Um grupo de 3 conjuntos de hieróglifos documentam o nome de Hagedef, que governava como rei do Baixo e Alto Nilo, filho de Khufu, que é filho do rei Snefero. Como os pesquisadores que suportam essa teoria afirmam, esta forma arcaica de escrita contém uma forma primitiva de hieróglifos. Portanto, esta descoberta está de acordo com os pesquisadores que suportam as teorias que afirmam que esses hieróglifos são autênticos. No entanto, depois de ter sido correlacionada com a escrita fenícia e sumérica arcaica, e como está a ser relatado por vários outros sites, pesquisadores de diferentes universidades que têm estudado esses símbolos podem os ver como falsificações devido a não saberem o seu verdadeiro valor.
No entanto, muitas pessoas acreditam que esses hieróglifos são verdadeiramente autênticos hieróglifos egípcios. Como qualquer outra história, esta também tem duas versões. Algumas pessoas suportam a teoria de hieróglifos egípcios encontrados na Austrália, enquanto outros acreditam que é uma pura farsa. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas capazes de mudar a história? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.